Oi pessoal, tá no ar o InfoMonday com as principais notícias que você precisa saber para começar sua segunda-feira bem informado. E o programa de hoje começa com mercados, porque o risco fiscal tá ameaçando a tendência de alta da bolsa. Figo, então quer dizer que toda vez que os gastos públicos sobem, a bolsa cai? Pri, a questão fiscal ela já era uma preocupação para o Brasil no pré-pandemia, mas depois da pandemia de Covid-19 ela aumentou bastante, né? Isso porque o governo foi obrigado a gastar muito mais do que ele planejava para 2020, não só o governo brasileiro, como todos os outros governos do mundo, numa tentativa aí de amenizar os impactos negativos da pandemia sobre as economias. Mas como a questão fiscal já era um problema aqui pra gente, isso aumentou bastante com esse gasto extra aí, esse gasto que não estava previsto. Por isso que o mercado vai continuar de olho na agenda de reformas, né, que já era super importante antes da pandemia, isso vai aumentar a importância nos próximos meses. Alguns fatores aumentaram essa preocupação, como a saída de membros do governo e essa discussão sobre o limite de teto de gastos, então a preocupação fiscal aumentou, mas ela não chega a afetar a tendência de alta da bolsa, segundo analistas, que continua, porém a preocupação fiscal pode afetar o ritmo dessa alta. E ela também ofusca a notícia de que houve uma revisão para melhor na projeção do PIB brasileiro em 2020. Né? Várias casas de análise e bancos até internacionais revisaram o PIB, a projeção para o PIB do Brasil nesse ano. A gente soltou isso numa matéria do InfoMoney que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ver quais foram as casas que revisaram e os motivos. Eu antecipo aqui que os dois principais motivos apontados foram a questão do auxílio emergencial, que impediu que o consumo desse um mergulho muito forte aí no ápice da crise, e também a questão da reabertura da economia um pouco antes do que se esperava, então isso também ajudou nessa revisão do PIB. E por falar em PIB, nos próximos dias a gente vai ter aí na terça-feira a divulgação do PIB do Brasil no segundo trimestre. A expectativa dos analistas ouvidos pela Bloomberg é de uma queda de 9,5%. O mercado vai ficar de olho porque isso impacta diretamente aí a bolsa. E no exterior, o principal destaque vai ser o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de agosto. Vai sair na sexta-feira e a gente vai ver se houve já uma melhora no mercado de trabalho daquela economia. Por falar em exterior, Pri, tem gente que está vendo aí já o fim da euforia nos mercados internacionais, né? Parece que isso já tem data, é isso mesmo? Pois é, Figo, eu conversei com o Salim Ismail, ele é indiano, foi criado no Canadá, é fundador da Singularity University, que é uma universidade focada em inovação e empreendedorismo, queridinha no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e ele é autor do best-seller Organizações Exponenciais. E para ele, essa alta do mercado tem hora para acabar. O que ele explicou é que os governos jogaram muito dinheiro nas economias para tentar combater os efeitos da crise provocada pelo coronavírus, e essa liquidez toda explica esse movimento de alta recente que a gente tem visto aí nos mercados globais. Eu perguntei para ele se ele vê uma bolha no mercado e ele disse que sim, ele disse que tem hora para essa bolha estourar. Ele acha que essa bolha vai estourar no máximo entre 6 a 8 meses, por isso a recomendação dele é que os investidores partam para ativos como bitcoins, ouro e também para o mercado imobiliário. Claro que essa é a opinião dele, ele é considerado um guru dos negócios, por isso que a gente trouxe também essa visão aqui para vocês, mas a gente sempre lembra que investimento é algo muito pessoal, tem que ser feito com muito cuidado, observando o seu prazo, o seu objetivo e o seu perfil de risco. Mas Mari, aqui no Brasil também tem investidor apostando aí nos imóveis, acreditando que os imóveis são uma boa opção de investimento, é isso? Pois é, Pri, mesmo em meia crise, o mercado imobiliário está bem aquecido, como você pode ver aqui pelo barulho no prédio. Pelo menos é o que mostram os dados de ofertas de fundos imobiliários nesse ano. Segundo a V3, até julho eram 37 ofertas com volume de 13 bilhões de reais. Para você ter uma ideia de comparação, no mesmo período do ano passado, foram 27 ofertas com metade desse volume, de 6,4 bilhões. Entre os IPOs e follow-on desse ano, a bola da vez, né, o grande destaque, ficou com os fundos de galpões logística, que se mostraram mais defensivos em meio à crise, seja por conta de um avanço do e-commerce, como também pelos contratos atípicos de locação. Entre os fundos de logística que emitiram cotas esse ano,
A gente pode citar, por exemplo, o XPlog, o CSHG Logística, o 20 Logística também, e teve ainda o primeiro fundo de galpões logísticos do Pátria. Em julho, inclusive, a gente teve o maior IPO de fundos imobiliários desse ano, que foi do VBI Prime Properties, que captou quase 1 bilhão no meio da crise. E, pelos números da CVM, tudo indica que os próximos meses vão continuar aquecidos. Na fila, já tem 17 fundos que esperam estrear suas ações na Bolsa. Dentre eles, 5 deles são de logística, tem destaque ainda para os fundos de recebíveis e tem um fundo que vai ser o primeiro no Brasil que vai apostar aí na compra e arrendamento de terras agrícolas. A matéria deve sair nos próximos dias, então fica ligado. E agora eu vou passar para o Marcos, que vai falar um pouco sobre como está o cenário político em Brasília. É com você, Marcos. Pois é, Mari, na política, além de todo aquele barulho provocado nessa sexta-feira pelo afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi uma decisão monocrática do ministro do STJ, Benedito Gonçalves. A expectativa é que o STJ, o plenário do STJ, analise essa questão mais a fundo ao longo dos próximos dias. A gente tem alguns eventos importantes em Brasília, a começar pelo envio por parte do governo federal da peça orçamentária de 2021. O governo tem até o dia 31 de agosto para fazer isso. E aí começa todo um debate, né? A peça orçamentária ela já naturalmente explicita alguns conflitos, disputas por recursos, mas esse ano aí com recursos ainda mais limitados, né? Em função do teto de gastos, enfim, existe uma disputa ainda maior e a gente tem visto ao longo dos últimos dias mesmo uma preocupação com a manutenção, com a sobrevivência do teto de gastos nesse contexto. Então é importante acompanhar a tramitação do orçamento justamente por isso, pela entrada dos parlamentares oficial nessa discussão e pela disputa que já existe dentro do governo, como que ela vai se dar dentro do Congresso, né? Como que essas alas do governo vão tentar fazer valer suas narrativas e como os parlamentares vão se comportar também nesse debate. Além disso, a gente tem uma sessão marcada para o dia 2 de setembro, que é para analisar vetos presidenciais, uma sessão do Congresso Nacional para dar continuidade àqueles vetos que estão pendentes de análise na pauta. Entre eles tem uma série de vetos que são bastante polêmicos e que o governo deve enfrentar muita dificuldade para manter. Por exemplo, a questão da desoneração, do fim da desoneração a 17 setores específicos da economia. O governo vetou uma prorrogação, 17 setores teriam uma prorrogação dessa desoneração até o ano que vem. O governo vetou, então ela em tese vai até esse ano. Muitos parlamentares estão defendendo a derrubada, justamente preocupados com, primeiro, os efeitos do coronavírus sobre a economia e a importância desses setores na geração de empregos. Então é um veto que vai exigir muito esforço do governo, assim como outro veto envolvendo o marco do saneamento, que muitos parlamentares dizem que houve uma quebra de acordo por parte do governo e vai ser muito difícil o Palácio do Planalto convencer os parlamentares de não derrubarem esse veto. Então é importante a gente acompanhar esses eventos na política que devem dar o tom da agenda, de como que vão ser as coisas em Brasília. Valeu, Marcos, e esse foi mais um Info Monday com as principais notícias de política, finanças, economia. Tudo que você precisa saber para começar sua semana bem informado, você encontra aqui e no infomoney.com.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau.